Sabe aquela situação em que uma criança simplesmente trava na hora de fazer alguma coisa nova? Aquele medo de errar que é tão grande que parece melhor nem tentar? Hoje a gente vai mergulhar nesse universo para entender como podemos ajudar a construir a confiança necessária para que elas se sintam seguras em tentar. Pois é, essa é a grande questão, né? A gente vê isso direto, a criança que foge de uma tarefa, que a cada segundo pede ajuda, ou que simplesmente larga tudo no meio do caminho diante do primeiro desafio. Isso, na maioria das vezes, não é preguiça, viu? A raiz do problema costuma ser um medo bem profundo de falhar. Ok, então vamos investigar isso mais a fundo. A primeira coisa que a gente precisa sacar é que nenhuma criança nasce com medo de errar. Esse é um medo aprendido, sabe? Ele é absorvido do ambiente em que ela vive. Então a pergunta é, que tipo de ambiente acaba plantando essa sementinha da insegurança? Olha, geralmente é uma combinação de fatores. Quando o erro é sempre tratado como algo negativo, quando cada detalhezinho é corrigido o tempo todo, ou pior ainda, quando rolam aquelas comparações com outras crianças, ela começa a internalizar uma ideia muito perigosa, a de que só sou bom, só tenho valor quando eu acerto. E aí, se o risco de errar parece alto, a escolha mais segura na cabeça dela é simplesmente não tentar. E agora a gente entra num ponto super delicado, a nossa comunicação. Muitas vezes, com a melhor das intenções, a gente acaba usando palavras que, sem querer, têm um efeito paralisante. É impressionante o poder que as palavras têm. E olha que interessante, frases que parecem super inofensivas podem ser bem prejudiciais. Quando a gente diz "isso é fácil", tentando encorajar, a criança pode pensar: ué, se é fácil e eu não estou conseguindo, o problema deve ser comigo. Do mesmo jeito, "você já devia saber isso" não motiva. Pelo contrário, cria aquela sensação de que ela está sempre atrasada, sempre devendo alguma coisa. Pesa, sabe? Beleza, já entendemos o que pode dar errado. Mas e o que a gente faz para acertar? Agora vamos virar a chave e focar totalmente na solução. Como a gente pode usar a nossa comunicação para, de fato, construir coragem e resiliência? Então, aqui está o pulo do gato. A mudança mais poderosa de todas é essa aqui. A gente precisa normalizar o erro. Tratar o erro não como um desastre, mas como parte do jogo, uma parte essencial de qualquer aprendizado. O erro não é o contrário do acerto, na verdade ele é o caminho que leva até o acerto. Tá, mas como a gente faz isso no dia a dia? É mais simples do que parece. É um plano de ação com 4 passos bem claros. Primeiro, a gente mostra que errar é normal, faz parte. Segundo, a gente ajuda a quebrar os desafios enormes em pedacinhos menores, mais fáceis de encarar. Terceiro, e esse é fundamental, a gente elogia o esforço, a tentativa e não só o resultado final. E por último, a nossa reação ao erro tem que ser calma. É a nossa calma que ensina a criança a não ter medo de errar. E para deixar tudo ainda mais prático, se liga nessas frases. Para normalizar o erro, algo como: relaxa, todo mundo erra quando está aprendendo uma coisa nova. Para incentivar a persistência, que tal a gente tentar de um outro jeito agora? E para valorizar a dedicação, uma frase poderosa é: nossa, eu vi o quanto você se esforçou nisso. Percebe? O foco muda completamente. Sai do erro e vai para o processo, para a atitude de tentar. E tudo isso nos leva a uma ideia final, que é talvez a mais transformadora de todas. A gente precisa ressignificar o que é sucesso, principalmente para uma mente que ainda está se formando, aprendendo sobre o mundo e sobre si mesma. Essa frase, ela resume tudo. Se a criança entende que o simples ato de tentar, de dar o primeiro passo, já é motivo de comemoração, o medo do resultado final perde muita força. A verdadeira vitória não é acertar de primeira, mas sim ter a coragem de entrar no jogo. No fundo, o nosso objetivo é esse: criar um espaço de aprendizagem seguro. E não é um lugar físico, é um ambiente emocional. Um lugar onde a criança sabe que pode ser vulnerável, que pode tentar e errar, e que o valor dela como pessoa continua intacto. O erro vira só uma informação, um dado para a próxima tentativa. E quando a gente consegue criar esse ambiente, olha só o que acontece. É um efeito dominó do bem. A criança que se sente segura tenta mais. Se ela tenta mais, obviamente, ela aprende mais e melhor. E esse aprendizado vai construindo, tijolinho por tijolinho, uma autoconfiança de verdade que dura para a vida toda. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Se a gente parte do princípio que um erro não é um rótulo, mas uma aula, a pergunta se volta para nós. No dia a dia, nas nossas conversas e reações, que tipo de espaço a gente está de verdade construindo para as crianças à nossa volta?